Jó, capítulo 42. Jó 42. Até o versículo 5. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, para que coisas para que em mim eram maravilhosíssimas, e o que não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei contigo, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Convido a igreja a sentar-se, fique à vontade. Como a pastora Ana falou, não espere nada de mim. Estou aqui como uma pequena serva, né, que vim para testemunhar do amor de Deus, da sua grandeza. Vou testemunhar um pouco e falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Que a gente está vendo uma palavra que fala a respeito de Jó. Jó, lá no primeiro versículo, no capítulo 1, fala que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era um homem que agradava o coração de Deus, com certeza. Era um homem que tinha suas riquezas, com certeza uma referência de um grande empresário daquela região e daquela época, mas porém era um homem que não deixava que provavelmente a soberba, a arrogância, o orgulho dominasse o seu coração por conta da sua riqueza. Porque muitas das vezes tem pessoas que por pouco é soberba, é arrogante, é uma pessoa que gosta de se desfazer dos outros. Mas Deus via em Jó um homem diferente. E essas palavras é o próprio Deus. A gente vê mais na frente quando Deus fala, quando Satanás se apresenta a Deus, Deus fala essas mesmas coisas, né? Que ele não via na terra um homem que fosse sincero, reto, temente a Deus e que se desviasse do mal. Agora você imagina Deus falando isso de você. Imagina você sendo uma referência diante de Deus, né? O Senhor olhando dos céus e te vendo com um coração sincero, com um coração reto diante da presença dele. Aleluia, Deus. E Jó era esse homem que amava a Deus acima dos seus bens, amava a Deus acima das suas riquezas, amava a Deus acima das coisas terrenas, das coisas que o mundo oferece. Né? E nós sabemos que a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, ele não está aqui na terra. O nosso maior tesouro, ele está guardado no céu. Nós temos, um dia nós vamos receber a nossa coroa diante do nosso Deus. Jó foi um homem que sofreu uma dor de perder. Primeiramente, ele perdeu os seus bens, né? O Senhor permitiu que ele perdesse toda a sua riqueza, e era muita riqueza. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel. E eu acho que a maior dor de uma pessoa, de um ser humano, de um pai, de uma mãe, é quando vai tocar nos nossos filhos. E Jó foi um homem que perdeu todos os seus filhos. Mas mesmo assim ele não abandonou a sua fé. Mesmo assim ele não deixou de ser fiel ao Senhor. Quando o inimigo se apresentou a ele falando a respeito disso, ele fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque ele sabia que o Redentor dele vivia. E pela sua causa o Senhor se levantaria. E Jó permaneceu fiel. Depois chegou o estágio de que a própria esposa dele mandou que ele amaldiçoasse o seu Deus. Mas porém, mesmo assim, ele permaneceu fiel.
não sou nada, eu sou uma pessoa cheia de falha, meu marido também, nós não chegamos nem nas unhas de quem foi Jó, homem temente a Deus, homem que amava a Deus, que se desviava do mal. Mas quando nós servimos ao Senhor, nós adoramos o nosso Deus, servimos ao Senhor há 22 anos, na mesma congregação, somos diáconos lá na nossa congregação, servimos ao Senhor lá. E meu marido passou por essa experiência que nós nunca na nossa vida nós vamos esperar que coisa ruim vá acontecer nas nossas vidas. E meu marido, eu estava trabalhando, ele estava iniciando, ia começar um trabalho e tivemos essa surpresa ruim. Eu estava no meu trabalho, trabalhava no distrito, e eu só pegava o telefone na hora do almoço. E quando foi na hora do almoço, eu pego meu telefone e vejo muitas ligações do meu cunhado. E quando esse meu cunhado liga, é alguma coisa séria que aconteceu. Quando eu vejo as 9 ligações do meu cunhado, imaginei tudo de ruim, acidente, outra coisa, mas nunca imaginei que meu marido fosse passar por esse deserto e eu com ele. E ali foi o dia que desabou o nosso chão, o meu chão. E saí do trabalho, fomos para frente do fórum, que ia ter a audiência de custódia dele. E naquele dia eu fui lá para frente daquele lugar. A maior humilhação da minha vida foi aquele dia. Eu lá na frente, a gente não sabia para onde ele ia, não tinha nem noção. E meu marido baixou a penitenciária. Mas tinha um versículo que ficou todo o tempo na minha mente, né? Todo o tempo falando na minha mente. E era esse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E por minha causa ele se levantará. E eu fiquei com isso na minha mente todo o tempo. Senhor, o Senhor não vai me deixar passar só. O Senhor não vai permitir que o nosso mundo acabe aqui. Mas o Senhor vai se levantar em nosso favor. O Senhor vai agir em nosso favor. E infelizmente, né, aconteceu tudo isso. Meu marido foi preso dia 30 de janeiro de 2020. Em fevereiro eu consegui fazer o cadastro da carteirinha, porque antigamente era fácil fazer uma visita penitenciária, hoje não é muita burocracia, tem que passar por muita coisa para ser aprovado. Eu fiz em fevereiro, foi aprovado em março. No dia que ia iniciar que ia ser a minha visita, foi cancelado todas as visitas. Daquele tempo foi o tempo da pandemia. E infelizmente nós passamos 5 meses sem se ver. 5 meses sem ouvir a voz do marido, 5 meses sem saber o estado do meu marido. E a cabeça a mil, né? Pedindo misericórdia do Senhor. E passamos 5 meses sem esse contato, preocupação, porque ele é meu ex-policial ali dentro. Ele foi para uma penitenciária comum e eu muito preocupada, pedindo misericórdia de Deus que o Senhor guardasse, que o Senhor livrasse. A pastora Helena ali, todo tempo ligava para ela, chorando, e ela todo tempo me apoiando, orando por mim, me dando uma palavra de incentivo. Mas não foi fácil. Quando eu fui ver meu marido, já fui ver acho que em julho, acho que foi mais ou menos em julho, quando eu vejo meu marido tá esses 104 quilos, meu marido perdeu 40 quilos, ficou só pele e osso. Ele passou um tempo sem comer. Ele ficou um tempo sem comer. No dia que ele entrou naquela cela, deram o papel dele, falando o tempo que ele iria passar lá, que seriam 36 anos. Ele pegou o papel e rasgou. Ele disse: Senhor, eu não aceito esse
vaso lá. E creio que o Senhor viu esse momento dele, viu um momento de desespero, foi um momento de dor. Ele com certeza chorava amargamente lá, não foi fácil. Eu aqui também chorei amargamente, é uma dor que dói na alma, de tu saber que uma pessoa que tu ama está passando por um momento de humilhação tão extrema naquele lugar. Não foi fácil, mas porém nós passamos a ter mais confiança no Senhor. O Isaac lá dentro, ele foi assim como uma referência para muitos jovens. O Senhor permitiu que ele passasse por ali também para que o Senhor salvasse ali, que o Senhor fizesse a obra na vida de alguém. E muitos deles, quando saem, eles procuram o nosso contato, entram em contato com ele, agradece. E eu também, mesmo lá, fragilizada, com o meu emocional abalado, falava do amor de Deus para as pessoas, porque muitas das vezes é muito fácil quando a gente vê a luta do nosso irmão, mas quando você enfrenta a sua luta e você não tem e não sabe usar suas armas espirituais, você deixa ser vencido pela situação. E ali nós vemos muitas mulheres que não sabem lutar, não tem e não buscam conhecer, o amor de Deus, as armas espirituais para que elas possam lutar e vencer. E eu sempre tive isso em mim. Eu pedi a Deus, Senhor, me enche, me enche para que eu possa transbordar e que eu transborde sobre a vida do meu marido ali dentro, E toda vez que eu ia, por mais fraca que eu estivesse, por mais fragilizada que eu estivesse, eu sempre levava uma palavra de ânimo para ele lá. A gente lia a Bíblia, a gente orava juntos. E eu pedia, Senhor, me enche da tua presença, renova as minhas forças, Senhor, para que eu possa levar uma palavra de ânimo para ele ali. Eu não vou lá para ali para desanimar mais o meu marido, mas que ele possa ver que o Senhor está no controle. E ali ele passou esse tempo, foi o tempo que ele leu mais a Bíblia, leu a Bíblia 2 vezes. Não tinha o que fazer no início, ele ia ler a Bíblia. Se encheu da palavra de Deus, o Senhor encheu ele ali de conhecimento da palavra de Deus. E assim, o Senhor permite situações em nossas vidas para trabalhar na minha vida, na vida de vocês. O Senhor permite para que nós venhamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. E o Senhor fez uma obra na minha vida. O Senhor fez com que eu me aproximasse mais dos meus filhos. O Senhor me amadureceu muito a minha vida através dessa situação. E não só isso, mas nós ajudamos pessoas ali também. Onde eu vou, eu falo desse episódio de uma moça que ela tem crise de ansiedade e muitas das vezes ela batia um desespero, ela tinha essas crises de ansiedade, tinha quem recorrer. E uma tarde ela tinha planejado a morte dela e ela tinha mandado até os filhos lá para a casa da sogra dela. E naquele dia o Senhor botou no meu coração para ir lá na casa dela, pegar ela, e a gente lá na casa de uma outra pastora que é amiga minha aqui, quando eu estava muito mal mesmo, eu ia lá para a casa dela para chorar. E nesse dia eu fiz isso, eu peguei ela e levei lá para a casa dessa pastora. Quando eu chego no portão com ela, o esposo da pastora lá, o pastor, olha para ela e segura na mão dela e revela tudo que ela tinha planejado para aquela tarde. E naquele dia ela desabou ali, aquela mulher, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E naquele dia ela viu que Deus era com ela, que ela não estava só. E a partir daquele dia ela tomou a decisão de voltar
esposo dela e na sua família, né? Então, eu passei, tinha minhas armas espirituais, pedia que o Senhor me enchesse para que eu pudesse suportar a provação, e da mesma maneira que o Senhor fazia na minha vida, eu orava para que o Senhor fizesse na vida daquelas mulheres para que elas pudessem suportar, porque tem pessoas que não têm e não conhecem o poder de Deus, elas batem na hora do desespero, né? Muitas das vezes tem mulher que abandona o seu marido, não aguenta a pressão, não aguenta a humilhação que é uma humilhação que a gente enfrenta, né? E busca outros caminhos, às vezes são elogiadas por outros homens, acaba cedendo, né? Mas para a glória de Deus, né? O Senhor me deu a sabedoria para que o meu leito ele permanecesse sem mácula, né? Foram 1.264 dias longe do meu marido, mas fui fiel até o fim, honrando ele, amando ele, apesar das circunstâncias, não porque eu não estava perto dele, mas eu respeitava o meu marido e honrei o meu marido esses 1.264 dias. E o Senhor, ele fez com que nós aprendesse algo, nós viéssemos ser mais gratos a Ele por sua fidelidade, porque eu via o cuidado de Deus real sobre a minha vida, né? O Senhor não permitiu que faltasse nada na nossa casa, mesmo eu desempregada, o Senhor abençoou, aprendi a dirigir, o carro estava parado, minha filha tirou a habilitação, nós tiramos a nossa habilitação, o Senhor supriu todas as minhas necessidades, né? E eu sentia o cuidado de Deus real. Eu sentia o amor de Deus todo dia na minha vida, né? Aqui nesse versículo fala, né, 42:5, com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem, né? Então a nossa experiência ela é pessoal. Muitas das vezes eu conto testemunho da minha irmã, que Deus fez na vida da minha irmã, mas hoje eu posso falar, testemunhar com a minha experiência, que a fidelidade de Deus, o amor de Deus, ele é real sobre as nossas vidas. Por mais que você esteja passando um momento mais difícil na tua vida, que nós não venhamos deixar de acreditar. Se você não consegue orar como eu, muitas vezes eu não conseguia nem orar, mas eu pedia chorando, eu clamava, Senhor, tenha misericórdia, me dá força, não está fácil. Tinha dia que eu se falava para Deus, Deus está doendo. Eu não tinha força para falar, mas eu dizia, Senhor, está doendo muito, porque era uma dor na alma que eu sentia. A dor de estar longe do meu marido, a dor de ver a humilhação que ele enfrentou ali naquele lugar. E eu via e sentia assim, o cuidado de Deus, o